do carro que estava na garagem. Aí ele já está se dirigindo para o elevador que dá acesso justamente à garagem. Segundo a investigação, não há dúvida da participação dele direta no crime. Os 4 criminosos sobem até o 21º andar, fazem as transações bancárias e ele fica na cobertura justamente dentro do carro, Joel. Valeu, rapidão para terminar, um cara metendo fogo numa Porsche. Pô, estranho isso, hein? Veja aí, ó, acompanhe na imagem. Ô, Batalha, 15, 20 segundos, vamos lá, só explica. O que tá rolando aí, ou o que rolou? Esse homem disse para a polícia que havia sido sequestrado e que os criminosos colocaram fogo na Porsche, mas a polícia foi atrás e descobriu esta imagem. É o próprio dono do veículo que ateia o fogo, provavelmente aí para receber o dinheiro do seguro. Agora ele vai ter que responder por isso, Joel. Queria o seguro, né, Mala? Valeu, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Sigam agora com o Jornal da Band. Eduardo Oineg, Adriana Araújo e Lívia Nepomuceno. Até amanhã. Emoção e velocidade. Fórmula 1 é na Band. Exportações brasileiras crescem apesar da queda das vendas para os Estados Unidos por causa do tarifaço. Na conversa por telefone com Lula, o presidente Donald Trump contou que os americanos sentem falta do nosso café. 2 anos dos ataques terroristas do Hamas e da resposta israelense, que se transformou num massacre de palestinos em Gaza, com quase 70 mil mortos. Bombardeios continuam em meio à negociação de paz. Ministério da Justiça identifica 30 lugares suspeitos de adulterar bebidas com metanol e anuncia comitê para enfrentar crise. Novas regras para a antecipação do saque aniversário do FGTS. O governo vai limitar a antecipação das parcelas. E você vai ver também no Jornal da Band. Momentos de terror. Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado em São Paulo por quadrilha do Pix. No Paraná, dono de Porsche que denunciou sequestro relâmpago é desmascarado. Vídeo mostra que ele mesmo ateou fogo no carro. Morre no Rio de Janeiro o jornalista José de Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade. Incêndios fora de controle ameaçam áreas de preservação ambiental em Minas Gerais e no Pantanal. De segunda a sexta, 11 da manhã. As novidades mais quentes do seu time do mundo esportivo. Jogo aberto. Você já abriu o band.com.br hoje? A sua fonte de notícias mais completa de jornalismo, esportes e entretenimento feito sob medida para você. Acesse agora o band.com.br. Olá, boa noite para você. Boa noite. A polícia de São Paulo procura 3 criminosos que sequestraram uma mulher no estacionamento no mercado em São Paulo. Ela só foi libertada depois de fazer várias transferências por Pix. A mulher fecha o porta-malas do carro depois de guardar as compras no estacionamento de um hortifruti. Assim que entra no veículo, ela é rendida por 2 criminosos armados que descem rapidamente do carro parado ao lado. Um deles entra no banco de trás, enquanto o outro obriga a vítima a sentar no banco do passageiro e assume o volante. Um terceiro bandido fica no outro veículo e em seguida os 2 carros deixam o local. O caso aconteceu neste hortifruti na zona sul da capital paulista. A vítima de 58 anos foi obrigada a fazer transferências via Pix para contas indicadas pelos sequestradores. Depois, ela foi abandonada e acabou procurando ajuda. A polícia segue atrás dos criminosos. Em março deste ano, um crime semelhante foi registrado no estacionamento de um pet shop, também na capital paulista. A mulher é agarrada pelos sequestradores e jogada no banco de trás do carro. Ela foi libertada 3 horas depois. Ele falava pra mim, se você errar uma senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara. Eu passei 3 horas de terror. Um dos sequestradores morreu em confronto com a polícia e outro integrante da quadrilha foi preso 1 mês depois. Esse novo caso reacende o alerta sobre a falta de segurança em estacionamentos de comércios.
Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma rede de supermercados a indenizar uma cliente sequestrada no estacionamento em 2022. A mulher foi levada por 3 homens armados e obrigada a fazer transações bancárias. A rede foi condenada a devolver os R$18 mil que ela perdeu e pagou mais 10 mil de indenização por danos morais. E 4 criminosos armados invadiram o escritório de uma construtora e renderam os funcionários num prédio comercial em São Paulo. Ao vivo, Felipe Garrafa tem os detalhes pra gente. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Adriano Oineg. Boa noite a todos. E a quadrilha ainda segue sendo procurada, algo muito bem planejado. Aí nas imagens mostra um momento em que os 4 criminosos invadiram este prédio comercial e já sabiam o endereço certo. Um escritório de engenharia no 21º andar na zona oeste de São Paulo, numa das avenidas mais movimentadas aí da zona oeste da capital paulista. Eles subiram pelas escadas justamente para driblar ali as câmeras de segurança e quando chegaram no local tinham pelo menos 17 funcionários. A informação que nós recebemos por parte da investigação de que eles conseguiram levar R$2 milhões e fizeram 17 reféns. E em alguns casos eles tinham as fotos dos familiares das vítimas, justamente na intenção de ameaçá-los para que eles não liguem para a polícia. E foi realmente o que aconteceu. A Polícia Militar chegou até este prédio cerca de 15 minutos depois que todos estes criminosos já tinham saído do edifício. Um, pelo menos, foi identificado, é um suspeito que aparece ali nas imagens, chegando ao estacionamento, na intenção de entender como é que funcionaria o esquema. O carro utilizado pela quadrilha também já foi identificado, mas até agora nenhum criminoso foi detido e os R$2 milhões também levados. Adriana e Oineg. Obrigado, Garrafa. Operação contra ladrões de carros no Rio de Janeiro. Detalhe, segundo a polícia, os crimes eram comandados por líderes do Comando Vermelho de dentro da cadeia. Os mandantes desses crimes são velhos conhecidos da Polícia do Rio de Janeiro. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, cumpre pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. E Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, está preso há quase 30 anos na Penitenciária Federal de Mato Grosso do Sul. Nada que acontece, né? Ou seja, fica sem a ciência dos que exercem o poder de comando, né? Tudo que acontece, sejam estando eles dentro, cumprindo pena dentro da penitenciária ou fora, tudo que acontece, eles têm ciência. As investigações mostraram que os roubos aconteciam na Tijuca, zona norte do Rio. Depois, os carros e motos eram levados para dentro de comunidades dominadas pela facção criminosa. De lá, os chefes decidiam o que fazer. Ao longo das investigações, a polícia analisou 120 inquéritos. Para os investigadores, o roubo de veículos representa uma das principais fontes de financiamento da organização criminosa. Ao chegarem lá, sejam bloqueados os sinais de GPS e a partir disso eles possam fazer, dependendo do caso, ou o desmonte do carro para venda de peças, a clonagem do veículo para encaminhamento, sobretudo, para o exterior, justamente para que eles consigam lucrar de uma forma rápida com relação à venda desses carros. 10 pessoas foram presas numa operação contra a sonegação fiscal na Paraíba. A quadrilha, que também agia no Paraná, na Bahia e em São Paulo, simulava a transferência de estoque entre os estados e vendia produtos sem o recolhimento do ICMS. O prejuízo é estimado em R$110 milhões. Ainda hoje, a alta das exportações brasileiras, apesar do tarifaço americano. Na conversa com Lula, Donald Trump disse que Estados Unidos estão sentindo falta do nosso café. As negociações e a expectativa para o encontro entre os dois presidentes, você vai ver já já. Um projeto apresentado pela Prefeitura de São Paulo e aprovado pela Câmara dos Vereadores permite a venda de áreas públicas e até ruas para iniciativa privada. Onde está a rua? Tá aqui. Tá aqui aonde? Do nosso lado. Desse lado aqui? É. E desse lado aqui tem rua? Também é rua, né?
Agora que você percebeu. É que você me pegou de surpresa. Na verdade, é uma travessa, que não deixa de ser uma rua, né? Só que estreita e curta. Essa aqui, no caso, está nos Jardins, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, e será vendida. Ao todo, 6 ruas e áreas públicas serão leiloadas ou destinadas a projetos sociais. Elas estão espalhadas por São Paulo, tanto na região central quanto em bairros mais afastados. A Prefeitura de São Paulo publicou hoje a lei que permite o leilão de algumas áreas e ruas públicas da capital. O dinheiro arrecadado nessas vendas ou concessões vai ser aplicado num fundo de habitação popular. Somente com o leilão dessa rua nos Jardins, a Prefeitura espera arrecadar ao menos 16 milhões de reais. A maior interessada é uma construtora que já comprou as casas no entorno para a construção de um condomínio. A medida divide opiniões. Dentro dessas ruas haviam residências de pessoas que nem estavam sabendo que as suas ruas seriam vendidas. É o mercado imobiliário falando mais forte, mas falando mais alto aqui dentro da Câmara Municipal. Quando você tem uma rua que eventualmente não tem mais uma utilidade pública, porque o empreendedor comprou de um lado, do outro, e ela liga nada a lugar nenhum, a Prefeitura pode eventualmente alienar, vender essa rua, recebe esse dinheiro que vai para o Fundo Municipal de Desestatização e investir em áreas prioritárias, principalmente em habitação. Para este arquiteto, a venda de um espaço público depende de algumas garantias. A melhoria da qualidade urbana, da qualidade da cidade, da qualidade de São Paulo, e tem que garantir também áreas permeáveis que as pessoas possam utilizar, áreas de praças, de lazer. Se não tiver essa troca de qualidade, certamente que não é a melhor opção ter uma venda de uma rua. Um incêndio fora de controle já consumiu 20% da vegetação da Serra de São José, área de preservação ambiental em Minas Gerais, perto de Tiradentes. Bombeiros e brigadistas contam com a ajuda de um helicóptero e de um avião para tentar combater as chamas. A suspeita é de incêndio criminoso. E em Mato Grosso do Sul, fogo também. A cidade de Corumbá declarou emergência por causa dos incêndios florestais na Serra do Amolar, no Pantanal. O fogo começou há mais de uma semana e ameaça uma comunidade local. Vamos agora à previsão do tempo. Esses incêndios que nós acabamos de mostrar acontecem porque tem uma massa de ar seco agora agindo principalmente sobre o nordeste do país. Mas o destaque para amanhã é que a frente fria que avançou nos últimos dias vai deixar o tempo nublado e chuvoso em todo o sudeste, parte do sul e também do centro-oeste. Atenção especial para o Paraná, São Paulo, ali o sul de Mato Grosso do Sul, onde tem chance de temporais, mas a chuva não deve chegar até Corumbá, lá no Pantanal, onde está pegando fogo. Pode chover forte também no Acre, Amazonas, Roraima e Pará. No restante do país, aí o tempo segue firme, aberto, com um detalhe para o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Por lá é sol com frio, viu, gente? Tem uma massa de ar polar agindo ali e pode ter geada logo cedinho nas áreas de serra. Tempo fechado em São Paulo amanhã e essa chuva vai persistir pelo menos até sábado. Pode cair chuva muito forte na região metropolitana. A temperatura máxima vai ser de 18 graus. À tardinha, começo da noite, os termômetros caem para 13 graus. Florianópolis, sol entre nuvens, máxima de 21 graus. Também não chove em Goiânia e lá a máxima é de 35. Belo Horizonte pode ter uma chuvinha, 30 graus, principalmente à tarde em Belo Horizonte pode chover. E em Manaus também segue na rota dos temporais, máxima de 27 graus. A presidente da Crefisa entrou de novo na mira da CPI que investiga o escândalo do INSS. O banco é alvo de uma enxurrada de denúncias de irregularidades. A gente vai ao vivo agora conversar com Caian Messina em Brasília, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Caian. Oi, Adriana, boa noite, bem-vinda de volta, boa noite a todos. São requerimentos de pelo menos 4 parlamentares exigindo explicações de Leila Pereira. Os deputados Fábio Costa, Sidney Leite, Evair de Mello, além do senador Marcos Rogério, apontam fortes indícios de irregularidades por parte da Crefisa. O banco foi alvo de uma enxurrada de denúncias de aposentados e também de pensionistas que envolvem venda casada de produtos, falta de clareza em relação aos empréstimos consignados, cobranças
abusivas e taxas impagáveis. Em agosto, o INSS suspendeu os contratos com a Crefisa diante dessas denúncias. O banco tem alegado que nenhum contrato é feito sem autorização expressa dos clientes e que cumpre todas as exigências feitas em lei. A intenção do comando da CPMI é colocar a convocação de Leila Pereira em debate nas próximas semanas, provavelmente já na semana que vem. Voltamos a São Paulo. Daqui a pouco, lancha naufraga e casal fica à deriva por 7 horas em bote salva-vidas no litoral do Rio de Janeiro. Popó chora, anuncia a aposentadoria do boxe e pede desculpas por briga generalizada na luta contra Vanderlei Silva. Já, no Jornal da Band. Agora uma notícia positiva de economia, né? Mesmo com o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos há 2 meses, que preocupou muito aqui no Brasil, as exportações de carne brasileira bateram recorde em setembro. Além da carne, outros setores atingidos estão conseguindo redirecionar parte da produção para outros países. Os embarques de café brasileiro para os Estados Unidos caíram pela metade desde agosto, mas o setor não ficou no prejuízo. Graças à diversificação de mercados e ao aumento do preço do café no mundo todo, o ganho em dólares com as exportações no geral cresceu 13%. Então, qual que é a tendência? A Colômbia foca mais no mercado norte-americano e abre espaços para mais participação do Brasil no mercado europeu. E a gente tem 120 países por ano que a gente exporta. Outro setor que surpreendeu foi o de carnes. As vendas para os Estados Unidos caíram, mas as exportações de carne bovina, no geral, bateram um recorde histórico em setembro. O principal destino foi a China, e mais mexicanos compraram da gente. Entre agosto e setembro, o total de exportações brasileiras para os Estados Unidos diminuíram 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, as exportações como um todo subiram 5%. Em números absolutos, o Brasil deixou de ganhar pouco mais de $1 bilhão dos americanos, mas teve um ganho extra de quase 3 bilhões se somar todos os destinos. Apesar do impacto geral não ter sido tão expressivo, há setores que amargam forte prejuízo, como o moveleiro. Fábricas do Paraná, que tinham os Estados Unidos como principal cliente, tiveram que fazer demissões em massa. O setor calçadista também sofre. E no mês de setembro teve uma queda de 23,5% de pares exportados a menos para o mercado norte-americano. E se nós olharmos valores, teve uma queda de 10,4%. Em comum, todos os setores viram a esperança ressurgir nos últimos dias. Segundo a Câmara Americana de Comércio, a conversa por telefone entre Lula e Donald Trump deixou os empresários mais confiantes. Ainda há várias etapas pelo caminho. A expectativa é que se possa encontrar um entendimento que resguarde os interesses econômicos dos dois países e que volte a se criar mais oportunidades para negócios, para comércios e para investimentos. A gente tem um universo de em torno de 600 produtos que poderiam se beneficiar de uma exclusão e de uma diminuição das tarifas adicionais. E um dia depois da conversa por telefone entre Lula e Trump, o clima no governo é de otimismo moderado na reabertura de negociações sobre o tarifaço. No dia seguinte à ligação entre Lula e Trump, a orientação é ter cautela para buscar um acordo. Olha, vamos aguardar um pouquinho. O telefonema do presidente Lula e do presidente Trump foi ontem, foi muito bom. Vamos aguardar agora os próximos passos. Por enquanto, o script proposto pela diplomacia brasileira está sendo seguido. Primeiro, um contato à distância para sentir o terreno, o que aconteceu ontem. Depois, o encontro presencial, que pode acontecer ainda neste mês numa cúpula de chefes de Estado na Malásia. O ministro da Fazenda embarca na semana que vem para os Estados Unidos para participar da reunião de outono do Fundo Monetário Internacional. Com o avanço do diálogo, Haddad acredita que, enfim, o encontro com o secretário de Tesouro norte-americano pode sair. Há uma expectativa de algumas conversas bilaterais nesses encontros, né? Agora, com essa aproximação, né, desde o encontro da ONU, agora o telefonema de ontem, pode ser que nós encontremos espaço para uma nova conversa
com o Scott Bessent. Segundo autoridades que participaram da conversa, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão sentindo falta do café brasileiro, resultado da pressão de exportadores e consumidores que viram o preço da bebida subir 20% no mês passado, se comparado a setembro de 2024. Os dois trocaram telefones, abrindo um canal direto. A negociação para o telefonema acontecer foi diretamente da diplomacia brasileira com a Casa Branca, sem passar pelo Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio, que fez críticas duras ao governo brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes. Rubio acabou escolhido por Trump para comandar as negociações do lado dos Estados Unidos, tendo o vice Geraldo Alckmin como interlocutor. A avaliação no governo é que Rubio está sob pressão de Trump e do empresariado norte-americano para buscar um acordo econômico com o Brasil. Pela primeira vez na história, o preço do ouro ultrapassou os $4.000 por onça. Uma onça dá mais ou menos 31 gramas. Comparado ao começo de 2025, o valor está 50% mais alto. Tradicionalmente, o ouro é visto como uma fuga segura em cenários de incerteza econômica. Bancos centrais e investidores têm usado esse recurso como proteção contra os impactos do tarifaço de Donald Trump e da paralisação do governo federal americano. A seguir, 2 anos dos ataques terroristas do Hamas e da resposta israelense, que se transformou em massacre de palestinos em Gaza, com quase 70 mil mortos. O Ministério da Justiça identifica 30 lugares suspeitos de adulterar bebidas com metanol e anuncia comitê para enfrentar crise. E o show de rock do presidente argentino Javier Milei canta para milhares de pessoas para promover o lançamento de um livro daqui a pouco aqui no seu Jornal da Band. Até já. A seleção Jogo Aberto entra em campo. Um elenco de peso pro debate, pra polêmica. Mais futebol, menos arbitragem. Pra resenha. Você está aqui, ó. Pra zoeira. Acesso negado. Aqui é cartão vermelho pro mau humor e goleada de informação. Graças a Deus, eu amo isso. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Craques na bola. Domina e gira e faz 1-2. Feras na resenha. Nesse momento é importante o resultado. Você tem que aproveitar a oportunidade. Foi pra rede, é isso que vale. E monstros na zoeira. Até quantos anos você mamou, Veloso? Que eu sei. Não, eu vou embora. De segunda a sexta, 1h. Aqui é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Santos, esse é o povo. Tem futebol e muito bom humor. Os donos da bola. Quer saber tudo o que rola no esporte? É notícia em alta velocidade, direto ao ponto, sem enrolação. Automobilismo, esportes americanos, os gols da rodada e o que mais agitou o dia e a noite do mundo esportivo. É informação que não acaba mais. De segunda a sexta, ao vivo, após o Jornal da Noite no Esporte Total. Galvão e amigos, dá então uma olhada se eu tô bem acompanhado. Ele chega devagarinho, ele chega no momento, eles crescem no momento certo. Ele ganhou, então é ele. Pronto. Ele joga do jeito que tem que jogar todos os jogos. Tá bom pra você? É muita experiência. Toda semana essa seleção de craques se reúne para discutir tudo que rola no mundo do esporte. Segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos, na Band. Olá. Você sempre vem aqui? Se não vem, deveria, porque aqui tem risada. Tem curiosidades. E isso é Planeta Incrível. Variedades. Gente, mas eu tô aqui facinha, facinha. Olha, o que mais, Otaviano? Adivinha o passinho também. De quarta a sexta, 10h45. Dá demais o programa. Melhor da noite. O debate dos assuntos mais importantes na visão de convidados especiais. Todo domingo, 00:30, Canal Livre. Em Marina Bay, o piloto da Mercedes foi impecável e garantiu o segundo triunfo no ano. Do capricho, vitória de George Russell. O Jorjão da Massa brilhando em Singapura.
E quem também fez a festa foi a equipe inglesa com mais um título. A McLaren é campeã mundial de construtores 2025. 10 vezes campeã mundial. Agora a Fórmula 1 parte para o Texas. Grande Prêmio dos Estados Unidos. Dia 18, 1h45 da tarde, tem a emoção da Sprint. É disso que o povo gosta. Às 5h30, classificação. Bota pra girar. E dia 19, 13h30 da tarde, o Circuito das Américas promete mais um show de velocidade. Fórmula 1 é na Band. Estamos de volta com o Jornal da Band. O Rio de Janeiro proibiu a fabricação e a venda de armas que lançam aquelas bolinhas de gel. Além do risco de ferimentos, elas podem ser confundidas com armas de fogo. Uma guerra de brincadeira, com consequências bem reais. As armas de gel viraram febre nas comunidades cariocas. E apertaram o gatilho que levou a episódios de violência, como a morte de um policial penal de 51 anos. O agente achou que as armas dos bandidos eram de brinquedo e acabou baleado. Desde 1995, brinquedos que reproduzem armas de fogo ou incentivem a violência são proibidos no Rio. Agora, o Estado incluiu a fabricação, venda e distribuição das armas que lançam bolinhas de gel. Apesar da lei já estar em vigor desde a última semana, tem comerciante ignorando as novas regras. Aqui na Saara, um dos principais centros comerciais do estado, flagramos lojas que ainda vendem o produto. Tem arma de gel aí? Essas aqui, né? Isso. Tá quanto? 150. 150, né? A multa para quem desrespeitar a lei pode chegar a R$100 mil, além de ter o alvará de funcionamento cassado. E se tratando de lojas online, a gente vai fiscalizar também, porque a comercialização é proibida, tanto fisicamente como virtualmente, através de plataformas digitais. Foi enterrada em São Paulo a terceira vítima confirmada de intoxicação depois de consumir bebida misturada com metanol. Sorridente, a Bruna Araújo de Souza aparece neste vídeo curtindo um show de pagode em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Na mão, um copo de vodka com suco de pêssego. A bebida estava contaminada com metanol. No dia seguinte, precisou ser hospitalizada. Passou 7 dias internada e teve morte cerebral nesta segunda-feira. Bruna foi velada e enterrada aqui neste cemitério, em Santo André, Grande São Paulo. Amigos contaram que a jovem vivia o melhor momento da vida dela. Aos 30 anos, tinha aberto, há pouco tempo, o próprio negócio. Ela deixa uma filha de 10 anos de idade. As 3 mortes que tiveram como causa a intoxicação por metanol confirmadas aconteceram em São Paulo. A primeira vítima foi Ricardo Lopes Mira, de 54 anos. Ele bebeu vodka neste bar, na região da Moca, na zona leste de São Paulo. Foi internado no dia 12 de setembro e morreu no dia 16. Depois, Marco Antônio Jorge Júnior, de 46 anos, também passou mal após o consumo de vodka. Ele ingeriu as doses no mesmo bar que Ricardo. Marco Antônio foi internado no dia 29 de setembro e morreu na última sexta-feira, dia 2 de outubro. Bruna foi hospitalizada no mesmo dia em que Marco Antônio e morreu uma semana depois. Entre os outros 15 casos de intoxicação confirmados no estado, está o da designer de interiores Radarane Domingos, de 43 anos, que ficou cega depois de beber 3 caipirinhas com bebida adulterada em um bar na zona oeste de São Paulo. O local foi interditado. Na Grande São Paulo segue em investigação o caso de Guilherme Torres da Silva, de 21 anos. Ele está internado desde o dia 25 de agosto, depois de beber gin em casa. Ele comprou a bebida em uma adega. Precisou ser entubado e o hospital tratou o caso como intoxicação por metanol. O resultado do exame para confirmar a suspeita ainda não saiu. O Ministério da Justiça diz ter identificado 30 lugares suspeitos de adulterar bebidas com metanol. Ao vivo de Brasília, o Túlio Amâncio traz as informações. Boa noite, Túlio.
Oi, Oneg, boa noite a você e a todo mundo. O anúncio foi feito aqui no Ministério da Justiça, onde estamos ao vivo neste momento. Foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski, logo depois de uma reunião com integrantes do governo e representantes do setor de bebidas preocupados com prejuízos, já que algumas cidades até proibiram a venda de destilados. O ministro disse que foram identificados 30 estabelecimentos suspeitos de adulterar bebidas com metanol e que nenhuma hipótese está descartada. Volto com vocês. Obrigada, Túlio. A gente segue agora com o principal destaque internacional de hoje. Há exatos 2 anos, ataques coordenados do grupo terrorista Hamas deixaram mais de 1.200 mortos em Israel, a maioria civis. E como resposta, bombardeios diários israelenses produziram na faixa de Gaza um genocídio. Levaram à ruína, produzindo um massacre de quase 70 mil palestinos. Israel parou para homenagear as vítimas do ataque terrorista do Hamas. Memoriais com fotos dos mais de 1.200 mortos foram montados em várias partes do país. Às 6h29 da manhã do dia 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas iniciaram os ataques no sul de Israel. Os principais alvos foram um festival de música eletrônica, onde quase 400 pessoas foram mortas. E diversas comunidades próximas da fronteira com a faixa de Gaza, conhecidas como kibbutz. Além das execuções, o Hamas sequestrou 251 reféns. Hoje, quando o relógio marcou 6h29, sirenes lembraram o começo do drama de 2 anos atrás. Nesse período, Israel pôs em ação um plano para vingar os mortos, recuperar os reféns e aniquilar o Hamas. A faixa de Gaza, território controlado pelo grupo palestino, passou a ser uma das regiões mais bombardeadas do planeta. Em 24 meses, o exército de Israel transformou o enclave num enorme amontoado de escombros. A resposta ao atentado virou um massacre. Sob as ordens do premier Benjamin Netanyahu, Israel dizimou toda a estrutura de Gaza, impediu a entrada de ajuda humanitária e levou caos e desespero para centenas de milhares de civis. Cenas de adultos e crianças lutando por um pouco de comida viraram rotina, assim como os velórios de mais de 67 mil palestinos mortos nos bombardeios, a maioria mulheres e crianças sem nenhuma relação com o Hamas. Protestos pró-Palestina também foram registrados nesta terça em vários países como Indonésia, Austrália e Inglaterra. O apelo é um só: um cessar-fogo em Gaza e a paz no Oriente Médio. A expectativa de um acordo que definha o banho de sangue continua de pé, com as negociações entre Israel e Hamas no Egito. Segundo o porta-voz do grupo, a delegação palestina listou as principais condições para aprovar o plano de paz apresentado por Donald Trump e já aceito por Israel. Além do cessar-fogo, o Hamas não abrirá mão do retorno dos civis deslocados para outras partes do enclave, da reconstrução imediata de Gaza, da saída dos militares israelenses, da entrada sem restrições de ajuda humanitária e de um acordo justo para a troca de prisioneiros. Fiador do plano de paz, Donald Trump afirmou nesta terça-feira que fará tudo o que for possível para que Israel e Hamas cumpram o acordo, assim que ele for sacramentado. Os enviados do governo americano chegarão no Egito amanhã. Do lado de Israel, além do luto, cresce a insatisfação da população com Benjamin Netanyahu. Uma pesquisa mostra que 66% dos israelenses querem o fim dos bombardeios contra Gaza. Esse índice é 13 pontos percentuais maior do que há um ano. Netanyahu já afirmou que se o Hamas não aceitar o plano, seguirá adiante com os bombardeios, que não pararam mesmo com as negociações no Egito. Daqui a pouco, o Prêmio Nobel de Física vai para a trio que desenvolveu trabalhos em mecânica quântica, que abriram caminho para várias tecnologias usadas hoje em dia. E a repercussão do show do presidente argentino Javier Milei canta rock
para 15 mil pessoas para promover lançamento de livro. O dia de Rockstar, já já. Hora do esporte, hora de conversar com a Lívia Nepomuceno. Boa noite para você, Lívia. Boa noite, Adriana. Vamos começar pela seleção brasileira, que treina aí para enfrentar a Coreia do Sul, o Japão, amistosos, mas tem que valer como treino sério para a Copa do Mundo do ano que vem, né? Tem que ser valendo, Adriana, exatamente. É amistoso, mas a Copa do Mundo é logo ali. Bom, ainda que sejam, como a própria Adriana citou aqui, apenas amistosos, Carlo Ancelotti sabe sim da importância desses jogos para ajudar a montar na sua cabeça a ideia do time ideal para a Copa no ano que vem. Hoje, o italiano comandou o segundo treino com 21 jogadores. 5 vão chegar à Coreia do Sul amanhã, quando o grupo aí sim estará completo. Convocado pela primeira vez por Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, o meio-atacante Rodrigo falou hoje sobre o momento da seleção brasileira. A gente sabe da competitividade que é para você ter a sua vaga na Copa do Mundo, quão difícil é, quantos jogadores bons que tem. Então, cada jogo é uma final de Copa, cada jogo a gente vai dar a nossa vida, vai tentar entregar o nosso melhor. Lívia, mudando de assunto, mudando para o boxe, boxeador que se aposenta, anuncia a aposentadoria e volta, é um clássico, né? Sim. Muhammad Ali, George Foreman, tem vários nomes. Agora o nosso Popó disse que agora parou mesmo. Parou mesmo? Pela segunda vez. Pois é. Será? Você acredita? Não sei. Eu vou aguardar. Bom, gente, na verdade é o seguinte, ele já havia se despedido profissionalmente do boxe lá atrás, no final de 2017. É bom lembrar que Popó é tetracampeão mundial. E o Popó vem enfrentando artistas, ex-lutadores, como no duelo do Vanderlei Silva, que terminou numa pancadaria generalizada. O objetivo é claro, né? Ganhar dinheiro e promover o esporte. Agora, por causa da confusão, Popó afirmou, muito emocionado, que se despediu de vez dos ringues. Vamos ouvir. Vocês não têm ideia como foi vergonhoso para mim. E passar por aquela humilhação do cara subir em cima do ringue, me dar tanto soco. Isso para mim foi a pior humilhação que eu tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. É bom respeitar a própria história, né? Bom, o assunto agora é o câncer de tireoide diagnosticado no meia Everton Ribeiro do Bahia. Operado em São Paulo, o jogador se recupera bem. O câncer de tireoide é mais comum em mulheres e é tratado geralmente com cirurgia, seguido ou não de radioterapia. Em campo, Everton Ribeiro jogou normalmente no fim de semana e ajudou o Bahia a vencer o Flamengo. Um dia depois, veio a notícia da cirurgia para a retirada de um câncer na tireoide, descoberto, segundo ele, há um mês. O jogador agora segue em recuperação. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço e produz um hormônio importante para o metabolismo. Ele impacta desde o crescimento até o humor. Os nódulos na tireoide são comuns, principalmente em mulheres, mas a incidência de tumores malignos é bem pequena. A maior parte dos casos são diagnosticados, a gente chama de incidentalmente, né? Então, por acaso, o paciente vai fazer algum outro exame de imagem por algum motivo e acaba, então, descobrindo o nódulo da tireoide. A partir de 2, 3 centímetros, o paciente às vezes já pode identificar uma nodulação. Nos últimos 3 anos, foram quase 5 mil casos de câncer de tireoide no Brasil. O número representa cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados no país. É um tumor menos agressivo e com chances de cura acima dos 90%. A principal forma de tratar esse tumor ele é através de uma cirurgia, né, em que a gente acaba tendo que indicar a retirada dessa glândula da tireoide. E, eventualmente, seria a radioterapia, que não é como, por exemplo, uma quimioterapia ou uma radioterapia. É um tratamento bem menos agressivo. Everton Ribeiro participou de todos os jogos do Bahia no último mês. Agora, o atleta deve ficar afastado por pelo menos 30 dias das atividades do clube. Que o Everton Ribeiro se recupere bem. É isso até aí. amanhã. Obrigada, até amanhã, Lívia. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento que pode liberar as obras da Ferrogrão, uma ferrovia essencial para diminuir o preço do frete e tornar o agro ainda mais competitivo. Ao vivo de Brasília, Caian Messina de volta aqui com a gente com os detalhes. Caian.
Exatamente, Adriana. A retomada do projeto é considerada estratégica para o governo e também para o agronegócio. Na semana passada, os ministros do Supremo começaram a ouvir as partes interessadas. Amanhã, eles começam efetivamente a votar. O primeiro será o ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de relator. A Ferrogrão é um projeto de mais de 20 bilhões de reais, que, de acordo com o agronegócio, vai economizar cerca de 19 bilhões de reais por ano só no preço do frete. A estrada de ferro de quase 1.000 quilômetros liga o Mato Grosso ao Pará. A construção foi suspensa em 2021, depois de uma ação do PSOL, que alegava que a ferrovia passava pelo Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. O traçado foi adaptado e hoje pode ocupar menos de 0,01% do parque. Voltamos com vocês. Obrigado, Caian. Uma clínica odontológica que realizava procedimentos estéticos foi interditada no Rio de Janeiro. A polícia chegou até lá depois da denúncia de uma paciente. Foram encontrados medicamentos fora da validade, materiais sem esterilização. Uma dentista foi presa. A polícia investiga uma falsa denúncia de sequestro e roubo no Paraná. Veja só, o dono dessa Porsche disse que o carro tinha sido roubado e incendiado por bandidos depois de um sequestro relâmpago. Mas essa imagem aí mostra que ele mesmo levou a Porsche para um terreno baldio e ateou fogo. O homem está sendo investigado, mas não foi preso. A polícia apura se débitos do veículo motivaram o crime. Pilantra, né? Um tiroteio assustou pessoas que passavam pela zona portuária do Rio. Era uma tentativa de assalto. O suspeito, que tentava fugir, acabou batendo o carro, foi levado pela polícia para o hospital. Uma viagem de lancha no litoral entre São Paulo e o Rio de Janeiro por pouco não terminou em tragédia para um casal. A embarcação naufragou no meio do caminho. Foi esse pequeno bote e 7 horas remando sem parar que salvaram a vida do casal. A viagem começou numa lancha como essa de 47 pés, toda equipada. Os dois saíram pela manhã do Guarujá, no litoral de São Paulo. O destino era Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No fim da tarde, quando estavam perto da Ponta da Joatinga, em Paraty, tudo começou a dar errado. O motor da lancha parou de funcionar e o barco começou a afundar. Sem outra opção, pularam no bote salva-vidas. 20 minutos depois, viram a lancha afundar completamente em alto mar. Então, começaram a remar. Foram 6 quilômetros até que alcançaram terra firme no meio da madrugada em uma praia isolada de Paraty. Lá conseguiram pedir ajuda aos donos de uma pousada. Desidratados, foram levados para o hospital. Segundo eles, 20 anos de experiência em navegação ajudaram na sobrevivência. O projeto alternativo à anistia, que deveria ser votado amanhã na Câmara, só vai voltar à discussão na semana que vem. O Caian Messina explica esse novo impasse. Dentro da Câmara, os oposicionistas foram avisados que se o texto for para o plenário, será derrubado. O recado foi dado na reunião de líderes partidários pelo presidente da Casa. Hugo Mota avalia que a melhor saída seria o projeto da dosimetria. A proposta unifica os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de diminuir as penas por deterioração de patrimônio e dano qualificado. Jair Bolsonaro, por exemplo, teria o tempo de prisão reduzido de 27 anos e 3 meses para 11 anos. Mas essa possibilidade não é cogitada pela oposição. Apoiadores do ex-presidente se manifestaram na esplanada dos ministérios. Querem a aprovação da anistia, com perdão total. Essa anistia não tem nada de inconstitucional. A gente não pode aceitar dosimetria, redução de pena. Os governistas dizem que não há maioria para aprovação da anistia. É hora do Brasil virar essa página. É hora do Congresso Nacional votar e a gente tratar de pautas que tocam a vida do brasileiro. Sem acordo entre governo e oposicionistas, a decisão está mais uma vez nas mãos do Centrão. Os partidos do bloco ressaltam que a única proposta viável politicamente hoje é a que reduz as penas, mas mantém as condenações. O problema para os parlamentares é o timing, ou seja, quando votar o texto. Deputados lembram que a proposta que dificultava a abertura de processos criminais de parlamentares, a chamada PEC da blindagem, passou fácil pela Câmara e foi derrubada no Senado depois de protestos nas ruas. Nós poderíamos estar avançando nas agendas que dizem respeito ao futuro do Brasil e a gente fica em debates, agressões,
que, de certo modo, não interessam à sociedade brasileira. Sem consenso, o relator Paulinho da Força fala agora em votar a proposta só na semana que vem. Na véspera de perder a validade, a medida provisória alternativa ao aumento do IOF avançou no Congresso. Agora é a Lana Canepa que chega ao vivo com os detalhes para a gente. Boa noite, Lana. Ótima noite para vocês. Olha, o governo está com a corda no pescoço. Se a medida não for votada até amanhã, vai caducar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve pessoalmente para negociar aqui com deputados e senadores no Congresso Nacional. A matéria passou por um voto na comissão especial mista criada para analisar a medida provisória e agora está na pauta aqui do plenário da Câmara. A votação ainda não começou. Se passar por aqui, o texto segue para o Senado, onde deve ser votado amanhã à tarde. O governo abriu mão de aumentar os impostos para as bets e para as letras de crédito, como as do agronegócio, as chamadas LCAs. Com isso, com essa mudança, perde 3 bilhões de reais, mas em compensação garante um aumento de 17 bilhões na arrecadação só no ano que vem. E no Senado, o presidente indicou Renan Calheiros como relator de uma outra matéria muito importante para o governo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A meta é votar em um mês, tem que votar inclusive esse ano, para valer no ano que vem. Calheiros se comprometeu a só cortar texto, sem adicionar nada novo, para evitar que as mudanças tenham que ser analisadas novamente aqui no plenário da Câmara. É com vocês. Obrigado, Lana. Bom, e a gente continua nesse assunto, né? Colocando na conversa a Juliana Rosa para falar dessa MP alternativa ao aumento do IOF. Risco de piora das contas públicas gera um nervosismo, porque está complicado, né? Olhando os números, nada bom o cenário. Pois é, foi complicado hoje o dia, né? Ainda está lá, né? Boa noite para você, Adriana. Boa noite para você. O maior risco nesse momento é perder o prazo que vence amanhã da medida provisória, que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado. O governo precisa dessa arrecadação para tentar cumprir já ali, ó, com sacrifício, a meta das contas públicas. Qual é a proposta do governo? Cobrar imposto sobre títulos de investimentos que são isentos, LCI, LCA, e o Congresso até agora não aceitou. Aumentar imposto sobre bets também não foi para frente. Passou até agora a tributação maior sobre fintechs, a tributação sobre JCP, que faz parte da distribuição de dividendos, lucros das empresas, e uma restrição para compensações fiscais de empresas também. Então, dos 20 bilhões que o governo planejava arrecadar em 2026, ficaram 17 bi. O governo precisa arrecadar quase 120 bilhões para cumprir a meta no ano que vem. Então, vai ter que suar, não pode abrir mão de nenhum centavo, um desafio ainda maior com a arrecadação de impostos caindo agora, porque a economia está ficando mais fraca. Com o aumento do risco, o dólar, lembra que a gente falou ontem aqui que tinha caído com a conversa entre os presidentes Lula e Trump, voltou a subir. A Bolsa de Valores caiu. O desequilíbrio das contas públicas é o nosso calcanhar de Aquiles. Sem reduzir gasto, cada vez mais a gente vai pagar mais imposto. E a gente já paga, né, na maior carga tributária do mundo. É muita coisa. É isso. Obrigadão. Vamos acompanhar essa votação. Obrigada, Tchau, viu? A polícia de Londres desmantelou uma quadrilha responsável por enviar 40 mil celulares roubados para a China. Os ladrões surpreendiam as vítimas em motos ou bicicletas elétricas. Investigadores acreditam que a gangue esteja por trás de 40% dos roubos recentes de smartphones na capital britânica. Em 2 semanas, 46 suspeitos foram presos. O grupo tinha como alvo específico o iPhone, por causa do alto valor de revenda. Um aparelho usado pode custar o equivalente a R$26 mil em Hong Kong. A Organização Mundial da Saúde alerta: os adolescentes têm 9 vezes mais chance de começar a fumar um cigarro eletrônico do que um adulto. A influência vem das redes sociais e a ideia de que o vape é menos nocivo do que o cigarro comum. Mesmo proibido no Brasil, é fácil encontrar cigarro eletrônico, especialmente entre os jovens. O início acho que começou saindo em festa, experimentando, e aí acabou que foi entrando na rotina mesmo. As pessoas gostam do gosto, é facinho de fazer, assim, não é cigarro, né? No mundo online é um fenômeno. São vídeos e mais vídeos sobre eles, popularmente conhecidos como vape e pod. Tem gente ensinando a usar, falando sobre os diferentes sabores, fazendo piada do vício.
A influenciadora Vanessa Lopes publicou nas redes sociais que largou o vício, mas só depois de muitas consequências. Eu tive um calo da prega vocal que ele inflamou pelo uso do vape, além de ter tido pneumonia, bronquite, piorou minha asma e afins, né? Ai, que delícia. Um certo dia meu médico virou pra mim e falou assim, né? Você vai perder sua voz. Aí eu falei, oi? A Organização Mundial da Saúde alerta. Adolescentes têm 9 vezes mais risco de começar a usar cigarros eletrônicos do que adultos. O relatório ainda aponta que são 15 milhões de usuários entre 13 e 15 anos no mundo. Eles são parte dos mais de 100 milhões de consumidores. Muita gente enganada por uma falsa sensação de que são menos prejudiciais que os cigarros comuns. Já mostrou que ele tem uma capacidade, primeiro, de criar uma dependência muito maior e mais intensa. Embora não tenha combustão, tem tanta coisa ruim ali que nessa intensidade de exposição provoca doenças inflamatórias que cada vez é mais frequente. E o que é pior, uma faixa etária jovem. As consequências também aparecem cada vez mais cedo. Até morte por doença cardiovascular, infarto, acidente vascular cerebral tem sido relacionada ao uso eletrônico. Então é uma furada, né? É uma furada, total furada. Quase todos os alpinistas que passaram 3 dias presos no Monte Everest já foram resgatados. Segundo a mídia estatal chinesa, 580 turistas estão em local seguro no Tibete e um último grupo de 10 pessoas chegou a um ponto de encontro com aquecimento e oxigênio e agora aguarda o transporte. Eles foram pegos de surpresa por uma nevasca que não é comum nessa época do ano. O mau tempo e o acúmulo de gelo dificultaram o resgate. E ele, Javier Milei, em dia de rockstar. O presidente argentino cantou e pulou no meio da plateia durante um show que marcou o lançamento de um livro que ele mesmo escreveu. Deputados da oposição chamaram a apresentação de ato de psicodelia. Os governistas rebateram dizendo que Milei é um herói nacional. O evento aconteceu há 3 semanas das eleições legislativas, consideradas decisivas para o futuro do governo, mesmo com a renúncia de um aliado envolvido em denúncias de narcotráfico e derrotas recentes no Congresso. Javier Milei manteve o clima da campanha, dessa vez ao som de rock and roll. Vamos falar de brincadeira. Para quem está na idade de brincar, a Semana do Dia das Crianças tem diversão garantida nas escolas. Mas é para os pais uma maratona, viu? Tem cabelo maluco, meia maluca e mais um monte de invenções. É Semana da Criança. Isso. E para os pais? É semana de deixar a gente doido, né? Também? Olha a agenda. Ontem foi o dia do time do coração. Isso. Hoje é o dia da meia maluca. Eu confesso que meia maluca eu nunca tinha ouvido. Amanhã é dia da brincadeira. Quinta, dia da profissão. E sexta? Sexta é o passeio, graças a Deus. E quando os pais descansam? Não descansa, né? Falar em meia maluca. Corre pra pegar a encomenda. Eu preciso ir pra escola. Sendo divertido pra eles, a gente vai e só faz. Agora, corre pra arrumar tudo e seguir pra escola, onde a maratona da Aline é compartilhada com outras famílias. Cabelo maluco, é mochila maluca, cada dia uma coisa. Isso é bom ou ruim? Não, é bom, é legal. É uma loucura, né? Você tem que imprimir o calendário e ir colocando tudo anotado pra não se perder. Haja criatividade. Tem gente que leva a sério, até demais, que já fizeram por aí no dia do cabelo maluco. A melhor solução, muitas vezes, é a mais simples. Quem colou pipoca na sua meia? Minha mãe. Aqui todo mundo com a roupa do time preferido. E olha a farra da turma da piscina. A escola entende que é um desafio, né, com a rotina intensa das famílias, porém é de extrema importância. Tem todo um cunho pedagógico também, além de ser muito divertido e uma semana que eles esperam ansiosamente. Esperam mesmo. E por que é bom ser criança, hein, gente? A gente não tem que trabalhar, só estudar e brincar e dormir. Nota 10! Nota 10 pra mim! A seguir, novas regras para antecipação do saque aniversário do FGTS. O governo vai limitar os empréstimos com a antecipação dessas parcelas. O presidente do Equador, Daniel Noboa, é alvo de ataque em meio a protestos e escapa ileso. Vaticano anuncia a primeira viagem oficial do Papa Leão XIV para a Turquia e depois para o Líbano.
Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band, todos os detalhes. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Qual o plano agora? Pelo seu perfil de investidor, dá pra mudar a estratégia. O cenário tá favorável. Mas eu não quero acelerar agora e derrapar lá na frente. Então vamos diversificar seus investimentos e focar no longo prazo. Já te mando no app, ok? Fechado. O que ele tá falando? Invista com Santander Select. Assessoria personalizada com recomendações ideais de investimentos. Começa em você. Começa agora. Santander Select. Potência em cada movimento. Um espetáculo de cores sem igual. A emoção do estádio na sua casa. Sinta a evolução da Fast Smart TV Philco. Uma experiência imersiva que vira o jogo. Imagem campeã só podia ser Philco. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Você que acompanha a nossa programação aqui no YouTube, a gente chega agora com o Band Placar em um oferecimento BandBet com as melhores oportunidades do mercado para você. Série B do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, já é uma reta final. Hoje tem Botafogo e Paysandu, confronto entre equipes que estão na zona de rebaixamento. E o Botafogo, Bernardo Ramos, demitiu o treinador Alan Al nessa reta final. Rimou, será que vai dar tempo? Olha, eu acho muito difícil, né? Se a gente olhar para o contexto do Botafogo de Ribeirão Preto, são 2 demissões de técnicos bons, bem gabaritados. Sim. O Márcio Zarnardi, que já fez um grande trabalho, por exemplo, no São Bernardo, chegando a fases avançadas do Campeonato Paulista. Hoje é técnico do Amazonas, que também briga contra o rebaixamento. E o Alan Al, que foi o técnico responsável por subir o Cuiabá da Série B para a Série A, né? Então, são 2 bons treinadores e parece que a coisa lá é muito mais complicada do que necessariamente o técnico, né? Como você bem disse, é um duelo de desesperados. O Paysandu, que costuma, às vezes, aprontar fora de casa, vai até Ribeirão Preto, mas me parece que o time paulista é favorito nesse confronto contra a equipe de Belém. E claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera mais uma vez para esse QR Code que está aqui em cima de mim. Sim. Ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. A gente coloca na tela para você agora as principais oportunidades do mercado para a Série B, com um boost para esse jogo, hein, pessoal? Ou seja, odds turbinadas exclusivas sem iguais no mercado, que é o seguinte, ó. Botafogo para ganhar o jogo e Botafogo marcando mais de meio gol no primeiro tempo, ou seja, marcando um gol, né? Essa oportunidade de mercado, essa combinadinha, tá pagando 3,80 contra 3,30 na média do mercado. Eu vou nela. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Na batalha de massas, os competidores devem transformar massa em um prato campeão. Se você acha que tem técnica, criatividade e coragem para ser o primeiro estrela de massas, escaneie o QR Code e inscreva-se nessa disputa. Sábado, 8h30 da noite. Um programa que é repleto de realização de sonhos e agora vai cuidar de todos. Histórias emocionantes e reais. Gente, eu já passei por cada situação, Fé, que você não tem noção. A gente já morou em cada buraco. Renato Ambrósio roda o país para transformar a vida dos brasileiros. Se eu fosse um gênio, se eu tivesse uma lâmpada mágica e te desse 3 opções, o que você pediria para mim hoje? Sabadão de todos. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado tá na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que tá acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. O debate dos assuntos mais importantes na visão de convidados especiais. Todo domingo, 00:30, Canal Livre. Beleza, velocidade e muita emoção. Na categoria mais charmosa do Brasil, Porsche Cup, na Band. Sábado,
Os esportes e as tribos se encontram aqui. Já estamos de volta com informações sobre o FGTS. O governo decidiu limitar os empréstimos bancários para quem quer antecipar o saque aniversário do fundo. Vamos ver aqui no telão como é que ficam as mudanças? Será permitido, no máximo, uma operação de crédito por ano. E essa antecipação é uma forma de empréstimo em que os bancos usam como garantia o valor do saque aniversário. Nos primeiros 12 meses, serão 5 parcelas de R$ 500. É isso o máximo que o trabalhador vai poder antecipar, totalizando aí R$ 2.500. E esse limite vai ser reduzido até chegar a 3 parcelas por ano nos 3 anos seguintes. Antes não havia teto de valor nem de quantidade de parcelas. As mudanças entram em vigor já no mês que vem. Morreu hoje no Rio de Janeiro o jornalista, educador, líder espiritual José de Paiva Neto, que comandava a Legião da Boa Vontade, uma das principais entidades beneficentes do Brasil. Em uma das mais de 80 unidades da LBV idealizadas por Paiva Neto, hoje foi dia de homenagens ao homem que dedicou a vida ao próximo. Salve o planeta, você que tem poder. A LBV me traz muita paz, alegria. É uma família para mim. Educador, comunicador e líder espiritual, José de Paiva Neto morreu nesta terça-feira aos 84 anos no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Eu sou carioca, mas sou brasileiro, sou cidadão da terra. Reconhecida pela ONU, a Legião da Boa Vontade atende milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. Como presidente da LBV por mais de 4 décadas, o jornalista ampliou o alcance da instituição. Paiva Neto deixa um legado que vai além da assistência social. Aqui mesmo no centro educacional que leva o nome do jornalista, as crianças e adolescentes aprendem com base em uma metodologia criada por ele. Na pedagogia do afeto, pedagogia do cidadão ecumênico, que é justamente você se preocupar com a formação intelectual, né? Dar aulas de ciência, matemática, conhecer a filosofia, mas sem esquecer algo que é fundamental, né? Que é o coração do ser humano. Em 1989, Paiva Neto fundou o Templo da Boa Vontade, um dos principais monumentos ecumênicos do mundo, que se tornou uma das 7 maravilhas de Brasília. E também criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência, para unir o conhecimento científico às tradições religiosas. Como escritor, vendeu mais de 10 milhões de livros, traduzidos para mais de 25 idiomas e em braille. E como jornalista, escreveu para grandes veículos da imprensa. Nas décadas de 80 e 90, teve um programa na Band. O corpo de Paiva Neto será velado nesta quarta-feira em São Paulo, em uma cerimônia aberta ao público. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque no sul do país. Um grupo apedrejou o carro em que ele estava. A ministra de Energia também informou que há sinais de tiros no veículo. Noboa viajava para anunciar a construção de uma estação de tratamento de esgoto e não se feriu. 5 pessoas foram presas. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi eleito para um novo mandato de 4 anos. João Martins recebeu apoio de todas as 27 federações estaduais de agricultura e pecuária. A votação foi hoje na sede da CNA, em Brasília. Aqui atrás de nós tem um batalhão de 1 milhão de produtores que dependem de nós e nós não vamos falhar nem vamos decepcioná-los. Estamos prontos para defendê-los no que for necessário, estamos prontos para proporcionar políticas públicas adequadas e estamos, acima de tudo, prontos como uma grande trincheira de defesa do agro brasileiro. Com a reeleição, João Martins fica à frente da CNA até 2029. A primeira viagem oficial do Papa Leão XIV será no fim do mês, que vem para a Turquia e depois para o Líbano. Segundo o Vaticano, a escolha atende a um pedido do antecessor, o Papa Francisco, que queria celebrar os 1.700 anos do primeiro concílio de Niceia, na cidade que hoje é conhecida como Iznik, na Turquia. Já no Líbano, a expectativa é que Leão XIV reforce os apelos pela paz no Oriente Médio. A seguir, incêndio em base da Polícia Rodoviária destrói viaturas no interior de São Paulo. 3 pessoas ficam feridas em queda de helicóptero médico em rodovia nos Estados Unidos. Os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Band.
Nós estamos juntos na denúncia, Perdeu, já era. na indignação, Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. na busca por solução. Helicóptero Band para te atender da melhor forma possível. Para defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial para todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Em Marina Bay, o piloto da Mercedes foi impecável e garantiu o segundo triunfo no ano. Do capricho, vitória de George Russell. O Jorjão da Massa brilhando em Singapura. E quem também fez a festa foi a equipe inglesa com mais um título. A McLaren é campeã mundial de construtores 2025. 10 vezes campeã mundial. Agora a Fórmula 1 parte para o Texas. Grande Prêmio dos Estados Unidos. Dia 18, 1h45 da tarde, tem a emoção da Sprint. É disso que o povo gosta. Às 5h30, classificação. Bota pra girar. E dia 19, 13h30 da tarde, o Circuito das Américas promete mais um show de velocidade. Fórmula 1 é na Band. Sábado, 10 da manhã, é hora de conhecer o grande campeão da temporada. Muita emoção e disputa no último episódio de Fórmula E Driver, na Band. Nesta terça, tem um clássico no MasterChef. É o terror da maioria dos competidores aqui. Torre de bombom, né? São 5 mil bombons no total. 5 mil bombons. Meu Deus. Preparado? Para chegar ao topo, é preciso correr. Amigo, eu tava pegando, você não meteu a mão. É nossa, amor. Você quer pegar? Você quer? Nervosismo nas alturas. Tá balançando muito, John. Tá Vai cair balançando? a árvore. Vai cair, John. Confesso que eu tô sofrendo aqui por vocês, né? Qual é o sabor da vitória? Pimentão? Morango, pimentão e pimenta. Pode ser uma surpresa muito boa. Você experimentou? Na prova de eliminação, surpresa. Doce e salgado literalmente dão as mãos. Nesta terça, 10h20 da noite. Menos é mais. Será que não foi menos demais agora? MasterChef Confeitaria, na Band. Quando eles entram no cage, o bicho pega. E correr só se for para comemorar a vitória. Misericórdia! Neste sábado, 11h30 da noite, SFT, na Band. Na agenda das últimas horas do dia, um espaço dedicado à informação. Os fatos mais importantes no Brasil e no mundo, você acompanha de segunda a sexta no Jornal da Noite. Há mais de 40 anos, o programa foi criado para contar as histórias que o esporte escreve. A gente deve muito ao show do esporte. Explodiu o voleibol. O show do esporte representou muito para nossa geração. Ele que apresentou o basquete. Campeão do mundo! Se aparecer no show do esporte, significa que você fez alguma coisa de bom. E todo domingo, a gente conta novas histórias para você criar novas lembranças. Show do Esporte. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que tá acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de ficar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Levante a cabeça e olhe para ele. Pare com isso. Semeri obriga Senk a encarar seu primo Nedim. Você tem que conversar com ele. Não foi você quem destruiu a vida dele. Foi a sua mãe. A bruxa má está vindo. A polícia da França investiga a explosão de uma van perto da residência oficial do primeiro-ministro.
Foi um dia depois de Sébastien Lecornu entregar o cargo ao presidente Emmanuel Macron. Ninguém ficou ferido. A demissão ampliou a crise política na França. Desde ontem, partidos que não integram a base governista pedem a renúncia de Macron, abrindo caminho para eleições antecipadas. O presidente rejeita a hipótese, mas pode ser forçado a dissolver o parlamento e convocar nova eleição legislativa, a terceira em 3 anos. Um grande incêndio atingiu o estacionamento de uma base da Polícia Rodoviária Federal em Roseira, interior de São Paulo. O fogo começou em uma região de mata e logo se espalhou. 12 carros foram atingidos. Não houve feridos. Agora a polícia investiga as causas do incêndio. Um helicóptero de resgate caiu no meio de uma estrada na Califórnia. Um morador gravou o momento da queda. 3 pessoas tiveram ferimentos graves, incluindo uma enfermeira. Motoristas ajudaram a levantar o helicóptero para tirar a enfermeira que estava presa às ferragens. Não havia pacientes a bordo. E o Prêmio Nobel de Física foi para 3 cientistas americanos que desenvolveram trabalhos em mecânica quântica. Os experimentos de John Clark, Michel Devoret e John Martinez, na década de 80, mostraram que os chamados fenômenos quânticos de partículas invisíveis podem ser recriados em circuitos elétricos no mundo real. Os princípios da mecânica quântica foram fundamentais para o desenvolvimento de várias tecnologias e equipamentos que hoje o mundo não vive sem, como smartphones, câmeras digitais e exames de imagem. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. E o Jornal da Band está de volta amanhã. Você fica agora com a novela Cruel Istambul. Boa noite e amanhã tem mais. Tchau. O seu bebê está muito bem. O quê? O meu bebê está vivo de verdade. Por favor, doutora, examine com atenção, por favor, veja se não há algum engano. Não se preocupe, o seu bebê é muito saudável. O meu bebê... Eu não quero nada de você. A sua mãe já me repreendeu, Semery. Então essa é a sua ideia? Nós vamos fingir que estamos apaixonados? É isso que nós faremos? Hã? Eu não vou fazer parte disso. Sobre o que está falando? Porque eu tive que ir até você ontem à noite. Apesar das ofensas da minha mãe e do olhar de raiva do seu pai, nós precisamos conversar. Já conversamos o que precisávamos. Você não entende? Não temos mais o que falar. Nós podemos não ter sobre o que falar, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Sobre o que você está falando, Semery? É com o Nedim que você precisa conversar. Não diga besteiras. Se não falar com ele, eu tomarei uma atitude sozinha. Farei questão de ir até o quarto dos seus pais e falar com o monstro da sua mãe. Levante a cabeça. Levante a cabeça e olhe para ele. Pare com isso. Olhe para ele. Eu mandei você olhar para ele. Olhe nos olhos dele. Isso não é tão difícil. Isso não é difícil. Olhar para ele não irá machucar você. Não irá. Tem certeza? Você acha mesmo que não vai me machucar? Como você tem a coragem de dizer que não é difícil olhar para a pessoa cuja vida fui eu que destruí, Semery? Você não pode mais fugir do que aconteceu. Já basta. Você tem que parar de agir como uma criança. Pare de fugir. Você tem que conversar com ele. Vá, Senki.
Não foi você quem destruiu a vida dele. Foi a sua mãe. Você não tem que fugir. Pare de desviar o seu olhar. Olhe o seu primo nos olhos. Conecte-se com ele.